Quem achava que todas as mudanças do futebol brasileiro em 2026 já tinham sido anunciadas quando da apresentação do novo calendário no dia 1 de outubro, tem novidade já oficial, tá? Estamos vendo aqui na tela um anúncio oficial do site da CBF de que agora a Copa do Brasil passa a dar 2 vagas para Libertadores. Obviamente, o país não ganhou uma vaga a mais. Essa vaga da Copa do Brasil, ela sai daquela fila dentro do Brasileiro. Esse anúncio veio durante o Conselho Técnico da Série A do ano que vem, que está acontecendo na sede da CBF. E, Cássio, quebra uma sequência já de alguns anos com o brasileiro concentrando quase que a totalidade das vagas para as competições internacionais, tá? Todas as vagas da Sul-Americana e quase todas da Copa do Brasil, exceto a do campeão. Essa lógica ela é quebrada, tá? No texto oficial da CBF, deixa 2 possibilidades em aberto. Não é que o texto não é claro, é que o texto expõe que a própria CBF ainda não definiu 2 questões muito importantes. Se essa vaga adicional para o vice-campeão, ela é uma vaga para a fase de grupos ou para pré-libertadores, e o que fazer se o vice-campeão da Copa do Brasil ficar dentro da zona de classificação para Libertadores? Quem herdaria a vaga? Seria um eventual terceiro colocado da Copa do Brasil? Ou essa vaga volta para o seu lugar tradicional, que seria a fila do brasileiro? Queria a tua visão, Cássio, de como você recebe essa notícia e que impacto ela pode ter para as 2 competições. Fred, a valorização da Copa do Brasil, porque tá valorizando, tá botando uma vaga a mais na Libertadores. A Copa do Brasil sempre classificou, sempre só deu a vaga do campeão desde 89. E teve uma época que o vice ia para a Copa Conmebol, mas assim, a Copa Conmebol acabou em 99, veja quanto tempo faz. Então, eu acho que a valorização é correta, sobretudo porque ela é uma valorização a partir de uma ampliação. A Copa do Brasil passa de 92 clubes para 126 clubes, 34 a mais. E a gente tem um vídeo que a gente fez ontem, inclusive, sobre essa ampliação, já com mais de 120 nomes garantidos. Vai ter 2 fases a mais, chegando a 9 fases. Então eu entendo, com a garantia de todos os clubes da Série A, eu entendo essa valorização. Agora, ela é óbvio que ela é em detrimento da Série A. Ela tem uma pequena desvalorização da Série A. Sim, E aquela questão, até alguém sentir, a gente sempre fala, ó, quem tá orbitando aquela zona da classificação vai se sentir prejudicado. Quem fica ali no G4, primeiro e segundo, não vai ver muito problema. É, não, se fosse uma vaga adicional, não estava tendo essa discussão. Era assim, o Brasil, a CBF conseguiu a 8ª vaga e está resolvido. Mas como nesse caso é só um remanejamento, em vez de ser 6-1, 6 do Brasileiro e 1 da Copa do Brasil, agora é 5-2, 5 da Série A, 2 da Copa do Brasil. Ainda que a CBF ela não tenha decidido ainda, ela informou que não decidiu, né? Sobre a diferença de entrada, além sim, tomara que seja que seja a da preliminar. sim. E não tirar uma vaga, aí porque aí seria uma desvalorização excessiva do brasileiro, inclusive, tá? Eu diria, Cássio, que a tendência é que seja uma vaga. Mas não ter decidido hoje, Eu diria que a tendência é que seja uma vaga para pré-Libertadores e que, caso o vice-campeão esteja na fila, a vaga volte para o brasileiro. Eu acho que essa é a tendência natural, eu tá? acho que é uma tendência natural e me chama a atenção isso não ter sido definido hoje. Assim, porque o campeão da Copa do Brasil é assim, tá? É como se, veja, se mudar o do vice, vai mudar o do campeão, porque detalhe, a regra do campeão na Copa do Brasil, Fred, é exatamente essa. Não dá pra ser, a regra do campeão é assim e a do vice é de outra Claro. forma. Então, a gente não dá pra cravar, mas supondo que seja preliminar da Libertadores e voltando pra fila. OK. Mas o Campeonato Brasileiro ela liga mais forte, por muito, da América do Sul. O ranking CBF de Alexandre até concluiu finalmente, faltava um borderô, ele até publicou hoje a lista final. A média de público, Fred, foi de 25 mil pagantes, né? Nem público, eu gosto mais da lista de público total, mas assim, o levantamento dele é público pagante, e, e nesse cenário deu mais de 25 mil e pouco. Assim, é liga de primeiro Sim, mundo sim. e incomparável no restante do continente. A média do Flamengo foi de 62 mil torcedores que ganhou o campeonato. Eh, Isso tira uma vaga desse negócio, dessa competição, porque o quanto pode, será que foi discutido o quanto pode impactar uma briga pela 7ª vaga? O Bahia estaria fora. O Bahia estaria agora na condição de ter que torcer para um campeão da Copa do Brasil, Isso. se a regra ainda for essa Sim, isso. de transferência. Então, No assim, caso, poderia ser campeão ou vice, para ajudar a torcida. isso, o campeão vice. Mas perceba que
A última, aí eu volto como foi a última rodada do Brasileiro, com Fluminense e Bahia, que ali valia para e com o jogo do Botafogo com Fortaleza. Aquele jogo com Botafogo e Fortaleza poderia ter perdido um pouco de peso e poderia ter influenciado até na briga de rebaixamento, ou seja, o Fortaleza, em vez de pegar um adversário completamente aceso ali, o Botafogo teria uma chance ainda de G6 mais Sim. menor. Então, eu acho que para o Campeonato Brasileiro não foi bom, tá? Cássio, eu vou entrar num ponto que talvez seja o ponto central. Vou trazer aqui para a tela um levantamento de 6 temporadas, tá? De 2016 até 2024, tá? 6 temporadas em que a gente teria times fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, do G12, porque tem um clube de Minas aqui no meio, que é o E, América e Mineiro. tem um de São Paulo também, o Red Bull Bragantino, né? Isso. O foco aqui nem é do eixo geográfico, É do mas eixo, do do G12, eixo certo? esportivo. Do eixo esportivo e financeiro. Esse recorte, tá, mostra os últimos clubes do brasileiro que herdaram as vagas. Ficou com o Atlético Paranaense em 2016, com a Chape em 2017, com o América Mineiro como oitavo colocado, assim como a Chape, em 2021, com Fortaleza em 2022 como oitavo colocado, com Red Bull em 2023 como sexto colocado e com Bahia em 2024 como oitavo colocado. Tá? Quase sempre, Cássio, quando a gente via um cenário desse acontecendo, os ruídos nas redes sociais eram percebidos, muitas vezes de jornalistas desse A gente eixo. fala isso há um tempo, né? É vaga demais para o brasileiro. Teve um certo ponto que parecia que era um problema, algo que estava desvalorizando a Libertadores. A gente chegou a ver comentários dessa tese, de que eram tantas vagas pelo brasileiro que estava desvalorizando conseguir uma vaga. Isso aconteceu muito debate quando o América conquistou a vaga, quando a Chape em 2017, quando o Fortaleza. Essa questão da banalização da Libertadores. Um discurso meio que lembra aquele discurso de que agora os aeroportos estão lotados, né, que a gente viu anos atrás no Brasil. O aeroporto está parecendo rodoviária. Lembra disso? Era um discurso meio idiota como esse, de Eu como também se acho. mais brasileiros irem para a Libertadores via o maior campeonato, a maior liga da América, fosse algo menor. E aí, Cássio, quando a CBF toma essa decisão, eu temo que ela esteja tomando por conta de uma influência desse discurso para privilegiar o mais do mesmo. Lembre ainda que por pouco o Brasil não perdeu uma vaga mesmo, que Edinaldo Rodrigues ia ter uma ideia assim fantástica De abrir mão da de abrir vaga mão da por vaga. conta de calendário. Tamanha Detalhe, porque existe. detalhe, nesse caso, Sami Short foi melhor. Ou seja, em vez de organizar o calendário, não sabia o que fazer, toma essa vaga de Não, volta. Vê que negócio o meu simples. medo é que isso só passou pela cabeça do ex-presidente da CBF, Cássio, porque existe esse ruído da rede social sonoro de jornalistas e dirigentes do eixo, tá? Aí aqui do lado, em verde claro, tem a comparação de quem herdaria a vaga via Copa do Brasil. Em 2016, ao invés do Atlético Paranaense, iria o Grêmio. Em 2017, ao invés da Chape, iria o Flamengo. Em 2021, ao invés do América Mineiro, o Atlético Paranaense, né, ficaria com a vaga. Em 2022, ao invés do Fortaleza, o Corinthians. Em 23, ao invés do Red Bull, o Flamengo. E em 24, ao invés do Bahia, o Atlético Mineiro. Perceba que alguns estão com asterisco, Cássio. Porque esse meu ao invés, na verdade, não seria isso na prática. Por quê? Flamengo em 17, Corinthians em 22, Red Bull, Flamengo em 23 e Atlético Mineiro em 24, todos eles também teriam a vaga via Série A. Por isso que, depois de fazer essa lista, eu fiquei com a sensação de que, no final das contas, o mais importante, talvez, seja o próximo anúncio, de saber se, em caso de choques, como aconteceu em 17, 22, 23 e 24, tá? Só desse recorte que a gente fez, 100 times do E G12, esse recorte de Fred, ele parte do momento em que o Brasil fica com 7 vagas. O sim, Brasil passou a ter 7 vagas na Libertadores. Ele tinha 5 até 2015. Na verdade, no começo tinha uma, né? Com isso. Bahia em 60, vai aumentando, chegou a ter 2, depois vai para 4. Enfim,
Em 2015 tinha 5, aí tem ampliação, então esse recorte é muito específico do momento do Brasil tendo 7 vagas. Isso, e focando sempre nos anos em que a última vaga não foi para um time do Isso. G12. Então, Cássio, a gente percebe que nesses recortes que eu coloquei na tela de 6 anos, em 4 deles, esse critério de desempate teria que ser, Mas eu é não consigo ver como é que vai ser para o semifinalista da Copa do Brasil, porque o que define se o cara é terceiro lugar na Copa do Brasil? Se um vier da isso. primeira fase, ele vai somar os pontos, ele vai ter mais pontos. Aí de repente terceiro lugar é o que perder para o campeão, terceiro lugar é o que só somar pontos ali na semifinal, assim. É muito difícil cravar, a E não ser que criem o jogo. não, aí pelo amor de Deus, aí é melhor, porra, inventa não. Assim, É. E ainda tem outro ponto, Cássio, que essa até na Copa do Mundo, o jogo terceiro lugar é chato, é, ainda tem um outro quase ponto, sempre. Cássio, que essa transferência de vaga, ela pode, numa primeira camada, soar uma algo mais democrático. Afinal, você está oferecendo essa vaga para 126 times. É, mas Mas conclua. é só na teoria, porque na prática, com o novo regulamento, os 20 clubes da Série A entrando na quinta fase, recebendo mais 12 que vêm do resto da competição, no final das contas, eu sinto que essa vaga ela tá vindo para privilegiar os já privilegiados. Eu não consigo ver, Cássio, essa vaga como um ganho democrático para que novas equipes brasileiras disputem a Libertadores. Eu acho que está tirando de equipes fora do eixo, tá? Uma chance que a oitava posição do brasileiro é uma chance, tá aqui. Quantos clubes aqui conseguiram? Chape, América, Fortaleza, Red Bull, Bahia e outra. A oitava vaga significa que o nono brigou por ela, que o décimo brigou por ela, que o 11º brigou por ela. O Ceará foi rebaixado esse ano. E em algum momento do campeonato, o Ceará estava envolvido na disputa por essa vaga. Lembrando que essa diferença aqui entre ter oitavo e sexto é um campeão da Copa do Brasil está inserido, um Isso. campeão da Libertadores está inserido na E o frente, campeão da Sul-Americana. que aí pode ser até nono. Até o Nunca nono. aconteceu ainda de estar Da- campeão da Libertadores, da Sul e da Copa do Brasil, todo mundo na frente e ainda abrir para o nono lugar. Vamos lá, Fred. A partir de agora, quando chegar na semifinal, as semifinais vão estar valendo vagas na Libertadores. Sim. O cara tá jogando a semifinal, como é desse ano. Não, não vale para esse ano, né? Naturalmente vale para a temporada a partir do ano que vem. Ou seja, isso é só para Libertadores de 27. É, eu concordo com essa linha, naturalmente, de dar essa chance. A partir de agora, a sua leitura é, em vez de o nono tá brigando, que significa que agora o oitavo tá brigando, você tira uma vaga. Todos esses times teriam ido à Sul-Americana. A diferença que sobre o Atlético ter sido sexto e o Red Bull sexto é justamente os campeões Sim. estarem abaixo. É, dito isso, dito isso, eu acho que o vice-campeão da Copa do Brasil na Libertadores, ele parece ser um representante com mais lastro, assim, com mais cara de estar classificado, de estar ali, do que o oitavo lugar do brasileiro. Então, ainda que a lógica seja correta, a lógica de que é um enfraquecimento dessa disputa de clubes periféricos, e a gente só analisa mais aqui no 45 minutos, a gente analisa mais nesse perfil, é uma diminuição, mas eu não consigo dizer que é injusto dizer, ó, o vice-campeão da Copa do Brasil vai para Libertadores. Na história, tipo, o Paulista de Jundiaí foi o último campeão inédito. O último campeão nacional inédito. Foi em 2005, já tem 20 anos que isso aconteceu. Era da segunda divisão. É algo que dificilmente a gente vai ver. São 3 casos. O Criciúma de 91, Santo André de 2004, Paulista de Jundiaí em 2005 e um caso assim da terceira divisão, que é o Brasileiro, que foi vice-campeão em 2002. Nesse formato, talvez eles nunca mais consigam isso, mas todos teriam ido. Mas o meu ponto, ou seja, não tô, só tô lembrando as últimas essas surpresas assim, enormes assim, mas eu não acho que é injusto o vice. Agora poderia ter sido uma transição. Há alguns anos o vice já ia para Sul-Americano. E de repente, ó, agora a gente vai mudar. Ó, em vez de ser o da Sul-Americano, vai para a Libertadores. A questão é que, desde que tirou essa vaga do vice-campeão da Comembol, por exemplo, o Ceará jogou a Copa Comembol de 95, Sendo vice da Copa do sendo Brasil vice de da Copa do Brasil. 94. Era isso que aconteceu. Foi assim, Fred, acho que até 96. Aí em 97 surgiu, voltou a Copa do Nordeste e as Copas regionais deram vaga. O Vitória, Sim. por exemplo, jogou. Então acho que até 96 é bem pouco, porque a Copa do Comembol também é de 92, de 92 a 96. Mas, ou seja, quase 30 anos. E se teve algum vice aí nesse período que foi.
Eu confesso que eu não me recordo, acho que não teve. Concordo concordo com a decisão, acho que ela eu só acho que faltou já essa definição, não vi sentido de deixar aberto, de saber o que acontece, porque a lógica é a seguinte, quando você tipo, o campeão vai naquela vaga, você não transfere aquela vaga. Se o cara for vice da Copa do Brasil e for o terceiro lugar do brasileiro, por exemplo, ele tem que ir como vice da Copa do Brasil. A questão talvez que eles não tenham definido é o seguinte: e se o cara for vice-vice, o cara vai por qual vaga? Na verdade, como a vaga da Copa do Brasil deve ser para pré, prevaleceria do brasileiro se for terceiro que vai para a fase de grupos, né? Quando é o campeão da Copa do Brasil, como vice da Copa do Brasil não vai de jeito nenhum. Isso, Quando tem você fazia a dobradinha, a última foi do Atlético Mineiro em 21, o Atlético vai como a Copa do eu Brasil. sei. Mas aí, no caso, vai ter que ir para a vaga de grupos, ninguém vai ser prejudicado, tá? Não tô falando da vaga de entrada, não. Eu tava me referindo entre o brasileiro e Copa do Se, Brasil. então, se o Flamengo for vice-campeão brasileiro, Ok. tá? E vice da Copa do Tem que definir Brasil, primeiro a entrada é, da vaga, naturalmente. obviamente ele vai ter que ficar com a vaga mais nobre, tá? Mas eu acho, Cássio, que apesar de não ter sido divulgado, se não for o que eu falei no começo do vídeo, se a vaga da Copa do Brasil não for para pré-Libertadores, e se em caso de duplicidade de vagas, ela não retornar para o brasileiro, Vai ser será muito estranho. Será muito será estranho. uma invenção. É isso, tá? Dessa forma a gente debate, passa limpo aqui essa primeira mudança gerada por esse conselho técnico. E como eu falei na abertura do vídeo, tá? Outras mudanças estão vindo e a gente vai debater assim que forem anunciadas. Diminuição do número de estrangeiros não seria para 2026, essa diminuição, tá? Até porque, pelas informações dos bastidores, isso só vai voltar a ser debatido em março, Não ou se seja, debateu o Z3 também, né? é, não se debateu ainda essa mudança. Que aí se fala há algum tempo de redução Isso. da zona de rebaixamento, mas ainda não aconteceu. Mas já é tratado como certo, e talvez seja o nosso próximo vídeo. Você pode até já procurar no feed, dependendo de quando você tiver visto. Uma mudança na regra de limite de jogos para transferência, tá? Pode passar de 6 para 12, De 7, não, Cássio. acho que eram 7. Você pode jogar 6, né? O sétimo já não pode. Então poderia jogar 12 e 12, só sairia no 13º? isso. Caramba. Vamos esperar sair a notícia que a gente traz o vídeo aqui para vocês. Por enquanto, são apenas rumores, tá? A gente não falou na Copa do Brasil, no vídeo da Copa do Brasil, mas para não deixar passar batido agora, as cotas não saíram, tá, galera? Sim. Já que se ficou aberta essa pergunta, não é que a gente esqueceu do tema não, mas para deixar claro, não tem cotas, e vamos ver como vai ser. A última pagou R$ 500 mil. Não, que Isso. R$ 500 mil, pô, meio, Bilhão de meio reais. bilhão de reais. É isso, tá? O 45 minutos chega até você com o patrocínio da Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Jogo Responsável e a Bet aqui do 45 minutos já há um longo tempo, uma longa caminhada que a gente vem trilhando aí lado a lado, tá? Além da Bet Nacional, temos o patrocínio da Monte Belo, da A10 Saúde Esportiva, Indaiá e do Resort Village Porto de Galinhas, Hotel Village Porto de Galinhas, tá? Quem não conhece ainda precisa conhecer. Procura aí no seu Instagram o Village para você conhecer e marcar logo sua viagem. Se você for de fora do Nordeste, venha para o Nordeste, venha para Pernambuco, venha para o Village. Se você já for daqui, é mais fácil ainda, você só vai ter o custo com o próprio hotel. Organiza sua viagenzinha, porque serão dias inesquecíveis nesse hotel que tanto nos ensinou, tá? Sobre o acolhimento, sobre a relação com quem está dentro do hotel, com seu público. A gente aprendeu muito com o Village e acho que a gente até tenta utilizar parte do que a gente aprendeu aqui nos programas, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, a direção é de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa. Nós somos o 45 Minutos. Agradecemos muito o apoio de cada um de vocês. Tem um clube de membros aqui embaixo, viu? Dê uma olhada lá para dar essa força pra gente, é importantíssimo. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.